Olá, amada igreja! Chegou a hora de você ficar por dentro da nossa programação. Fique atento, o Memorial News começa agora. Os dízimos e ofertas feitos por você têm abençoado e cooperado na obra de Deus aqui na nossa igreja. Pedimos que você continue a colaborar por meio de depósito bancário ou transferência, Banco do Brasil, agência 42110, conta corrente 95500 ou Sicredi, agência 0913, conta corrente 32318, dígito 7. O CNPJ da igreja é 15 553 936 0001 17, Igreja Batista Memorial de Campo Grande, ou com cartão de crédito pelo aplicativo PicPay. Basta baixar o aplicativo em seu celular, efetuar o cadastro do seu cartão e procurar por Igreja Batista Memorial. E aí é só realizar a contribuição. Ou você também pode trazer a sua contribuição presencialmente durante a semana na secretaria. Chegou a hora! Na próxima semana retornaremos com os cultos presenciais. No sábado, dia 29, todos os nossos jovens e adolescentes estão convocados ao retorno presencial do culto jovem. E no domingo, dia 30, voltaremos com o culto de celebração presencial. Será às 18 horas com a ceia do Senhor. Atenção! Se você está em boas condições de saúde, sem sintomas gripais e sem comorbidades tais como hipertensão, diabetes e doenças cardíacas, te convidamos a se fazer presente e adorar juntos conosco. Não teremos trabalho infantil, mas você pode trazer o seu filho que consegue guardar distanciamento e ficar sob os seus cuidados. Volta aos cultos presenciais sábado e domingo às 18 horas. Os nossos pequenos grupos multiplicadores estão se reunindo online via aplicativo Zoom. Toda semana, seu líder agenda a reunião e envia o link no grupo do WhatsApp para você participar. Baixe o aplicativo Zoom em seu celular e computador e participe. E hoje teremos a última mensagem da série Kryptonita, como destruir o que rouba a sua força. Se você perdeu alguma pregação ou deseja rever a série, está tudo disponível em nosso canal no YouTube. Seguimos estudando Apocalipse em nossa escola bíblica. Seja você também impactado pelas mensagens de despertamento e esperanças contidas nesse livro. Lembre-se, estudo de Apocalipse todo domingo às 9 horas da manhã no nosso canal no YouTube. Veja como fica a agenda da igreja para esta semana. Live pastoral na quarta-feira às 7h30 da noite. PGM, quinta e sexta via Zoom. Conexão Culto Jovem da Memorial presencialmente no sábado às 18 horas. Domingo, Escola Bíblica às 9 horas da manhã. A Escola Bíblica Kids às 10h15 e a aula do Esquadrão Júnior às 10h45. Tudo online. O culto de celebração presencialmente com a ceia do Senhor às 6 horas da tarde. E essa edição termina aqui. Para saber mais, acesse as nossas páginas nas redes sociais. youtube.com/Igreja Batista Memorial, Facebook IBMCGMS, Instagram IBMCGMS. Adicione também aos seus contatos o número de WhatsApp da comunicação da igreja, 67 98422 2565 e mande uma mensagem para receber as informações e links. Tenha uma semana de vitória e que Deus te abençoe. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Nessa noite nós estamos aqui, mais uma vez, reunidos para adorar o Senhor, para render um culto de adoração, de graça, de louvor. Você aí na sua casa, reunido com a sua família, pode se juntar a nós nesse momento e
adorar ao Senhor com todo o seu coração, em espírito e em verdade, porque o Senhor se faz presente aí na sua casa. Nesse momento, feche seus olhos, levante as suas mãos se você puder, vamos orar ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia, agradecemos por mais uma semana que nós estivemos debaixo da sua graça, guardados na tua proteção, no teu amor. Nós te louvamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. Te louvamos, ó Deus, pelas bênçãos que podemos ver no meio do teu povo, ó Deus, pelos livramentos. E te clamamos nessa noite, derrama a tua unção, entra com a tua provisão, com a cura para aqueles que precisam, para a libertação para aqueles que estão precisando, ó Deus, para respostas que precisam, em nome de Jesus. Nós te pedimos e te clamamos que cada lar agora se transforme em um pequeno templo do Senhor, que altares de adoração se levantem nas nossas casas e que nós possamos te adorar, render honra e glória ao único que é digno de louvor e adoração nessa noite, o Senhor Jesus. Seja conosco, Senhor, é o que nós te pedimos e te clamamos, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Amém. Cantarei, Jesus vivo está. Do sepulcro ele saiu e a vida eterna ele conquistou. Cantarei, Jesus vivo está. Vivo está. Dia feliz, tão feliz. Meu coração lavou, dia feliz, tão feliz. O mesmo eu não sou. Caminhando teu amor, eu chego a ti, pois sei que livre sou. Tu nasceu, Cristo eu sou. Alegria sem fim, todo choro em breve acabará. Gritarei, Jesus vivo está. Vivo está. Dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. Dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. Gloriosamente o Senhor me salvou. Glorioso dia, glorioso nome, Jesus. Glorioso dia, gloriosamente o Senhor me salvou. Glorioso dia, glorioso nome, Jesus. Dia feliz, tão feliz,
meu coração lavou o dia feliz, tão feliz. O mesmo eu não sou dia feliz, tão feliz. Meu coração lavou o dia feliz, tão feliz. O mesmo eu não sou. Não, o mesmo eu não sou. Mais feliz, Senhor, o dia que o Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para a Tua luz, o dia em que o Senhor nos tirou da escravidão do pecado e nos trouxe para a liberdade em Cristo Jesus. Glórias a Deus, só Tu és digno, Senhor, de honra, de adoração e de louvor nessa noite. Nós Te adoramos, Te bendizemos. Eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno, tu és digno, Senhor. Aleluia. Digno, Senhor. Nós te adoramos. Oh, Senhor. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Ele nos amou, amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Eu amo esse nome, Jesus. Te amo, Senhor. Te amo, Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é.
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Declare, igreja, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso é o nome do Senhor. Não há nada que você possa pedir ao Senhor que Ele não possa fazer por você. Somente clame ao Senhor. Ele é poderoso. Ele é poderoso. E o nome de Jesus tem poder. Oh, Deus. Aleluia. E o seu nome é poderoso. Ele é o conselheiro, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Deus da eternidade, Ele é o Deus todo-poderoso, mas com toda a sua majestade não se afastou de cada um de nós. Ele construiu um caminho de sangue para que pudéssemos ter acesso à sua presença. E Ele é o nosso refúgio, Ele é fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Talvez o seu coração nesse momento que temos passado no nosso país também esteja passando por dificuldade, por lutas. Nessa madrugada, o Senhor aprove ao Senhor chamar a sua presença a nossa irmã Angelina, a vozinha da nossa pastora Suene. O luto chegou à nossa casa, mas eu tenho certeza que juntos chegou o consolo, chegou o bálsamo do Senhor, chegou o refrigério do Senhor, porque Ele é o Deus presente. No momento da angústia, da dificuldade, do choro, o Senhor é presente. A sua majestade, todo o seu poder não se afasta de cada um de nós, mas Ele é com cada um de nós, Ele é com a sua casa. Nesse momento eu quero orar com você, eu quero orar por você nesse momento. Não sei quais são as lutas que têm chegado ao seu lar, à sua vida. Não sei o que tem passado na sua vida nos últimos tempos, mas eu quero dizer a você nessa noite, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Ela vem ao amanhecer, ela vem ao alvorecer. O Senhor se faz presente na sua casa para enxugar toda a lágrima, para poder cuidar do seu coração, para poder cuidar da sua dor, para te dar vitória em meia luta, em meia dificuldade. Aquilo que tem passado, o Senhor é o seu socorro, Ele é a sua bandeira, Ele é o seu estandarte, Ele é a sua vitória. Eu te convido nesse momento a você fechar os seus olhos no seu lar, na sua casa, a se unir com a sua família, a colocar a sua casa diante do Senhor, diante do altar do Todo-Poderoso, do Deus que é invencível, aquele que é poderoso para nos salvar, para nos resgatar. E podemos colocar nossa família com segurança no Senhor, olhar para o Senhor e saber que dele vem a salvação, e nada temeremos. Paizinho amado e Pai querido, queremos mesmo colocar na Tua presença, Pai amado, primeiramente, Pai, essa família lutada, a família do pastor Eli, pastora Suene, o Pedro, Pai amado, a Pietra, a Paola, Senhor amado, e os demais familiares, ó Pai, que foram, Pai amado e Pai querido, envolvido, Pai amado, nessa dor, ó Pai amado, da partida da Tua serva, Pai.
mas Deus, a tua palavra nos fala, Senhor, que aos teus olhos, ó Pai, há prazer, Pai amado, na morte do justo, Senhor. Deus amado, nosso coração não entende, Pai amado, essa mensagem, mas o teu Santo Espírito, Pai, fala de maneira íntima, Pai, aos nossos corações, traz o consolo, traz o refrigério, Pai amado, traz o bálsamo do Senhor, ó Pai, para sarar, para cuidar das feridas, ó Pai. Paizinho, que nessa família haja mesmo, Pai, nos seus corações, ó Pai, um espaço, Deus, para glorificar o Teu nome, para, Pai amado, agradecer o Senhor, Pai, um espaço de gratidão pelo tempo que viveram, Pai amado, com a Tua serva, com a vozinha, Pai. Paizinho amado e Pai querido, de igual forma, Pai, muitas famílias, ó Pai, têm sido visitadas com essa dor, e eu te peço, Pai, traz o consolo, traz o refrigério, Pai, em nome de Jesus, visite os lares enlutados, ó Pai, ó Deus, sara mesmo as feridas, cuida mesmo, Pai amado, ó Deus, do choro, Pai, que tem durado, Pai amado, um instante que nós chamamos de noite, Pai, mas Deus, traz alegria sobre esses lares, traz mesmo, Pai amado, o refrigério, o consolo sobre essas famílias, ó Pai. Também te peço, Deus, a cura, Deus, Pai amado, famílias, ó Pai amado, Pai querido, a vidas, ó Pai, passando, Pai amado, pelo vale, Pai, ó Deus amado, passando pela enfermidade, eu te peço, Pai, visita, Pai, seja no leito do hospital, seja, Pai amado, nos leitos dos seus lares, ó Pai, Pai, mas que Tu possa colocar as Tuas mãos, que Tu venha, Pai amado, trazer uma palavra de cura sobre essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Traz mesmo, Pai amado, as Tuas mãos que sara, as Tuas mãos que cura, Pai, o nosso Jeová Rafá, o Deus da cura, Pai amado, que venha ministrar, Pai amado, sobre essas vidas, ó Pai. Senhor, nós também temos passado, Pai, por necessidades, ó Pai amado, do pão, Senhor. Pai amado, muitas pessoas têm perdido seus empregos, ó Pai, e eu te peço, Deus, que Tu venha visitar, Pai, seja com uma estratégia nova, Pai amado, para que possam angariar os seus pães, ó Pai amado, mas também que seja uma porta aberta de emprego, Senhor, para que possa, Pai amado, o pai de família poder suprir o seu lar, ó Pai. Traz mesmo, Pai amado, traz, Pai amado, para cada um, Pai amado, aquilo que precisa para o seu sustento, Pai amado e Pai santo. Abre portas, ó Pai amado, faz um milagre, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço pelas famílias, eu te peço pela Tua igreja, Senhor, nesse tempo, Pai. Tu é o nosso socorro, Tu é o nosso refúgio, Pai. Tu é a nossa fortaleza, em quem nós podemos nos esconder, em quem nós podemos nos refugiar. Tu é aquele que nós olhamos para o alto e clamamos, e de onde vem o socorro para cada um de nós, ó Pai. Abençoa, Pai. Traz mesmo, Pai, a resposta para os Teus servos que têm clamado nesse tempo, Deus. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Amém, queridos. Gostaríamos de passar agora para o momento de nossa dedicação. E eu convido a você, se você puder abrir a sua Bíblia, no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 29. No versículo 9, tão somente. Diz assim o texto, meus amados: o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Queridos, esse texto ele fala da arrecadação que Davi fez para a construção do templo do Senhor. Davi não teve o privilégio de construir o templo, mas teve o privilégio de poder levantar uma nação inteira para que pudesse contribuir, para que pudesse ali voluntariamente deixar as suas dedicações, as suas ofertas, para que pudesse ser levantado o templo do Senhor. Nesse momento, querido, nós temos a oportunidade de trazer a presença do Senhor, a casa do Senhor, também nossos dízimos e as nossas ofertas. Será disponibilizado aqui na nossa tela as contas correntes, também um aplicativo pelo qual você pode fazer a sua oferta, pelo qual você pode dar a sua dedicação de maneira voluntária.
e que o Senhor possa abençoar a tua casa, as tuas finanças, que o Senhor possa abençoar as tuas fazendas. E eu quero orar por você nesse momento. Paizinho querido e Pai amado, obrigado pela tua igreja, obrigado pela fidelidade do teu povo, Senhor. Tal qual, Pai amado, foi no tempo de Davi, Senhor, onde houve, Pai amado, grande alegria no povo e também no coração, grande júbilo no coração de Davi, Pai. Hoje também a tua igreja, Pai, se alegra de maneira voluntária poder trazer a tua casa, Pai amado, os dízimos e as ofertas, ó Deus. Que tu venha, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, está prosperando os teus servos, que tu venha mesmo, Pai amado, abrir as janelas, ó Pai, de maneira abundante sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada finança, Senhor. Que possamos ter sabedoria, Senhor amado, ao administrar os recursos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Paizinho amado, mas também que o nosso coração, Pai amado, possa ter alegria em trazer de maneira, Pai amado, voluntária a tua presença. Todos, Pai amado, nossos dízimos, nossas ofertas, ó Pai. Abençoa mesmo, Pai. Prospera, multiplica, Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que foi colocado na tua presença, Senhor amado, possa chegar em tempo oportuno, Pai amado, para que possa haver mantimento em tua casa, o pão na tua casa, Senhor, para que possa chegar, Pai amado, o recurso, Pai amado, às vidas dos missionários, ó Pai, para que possa chegar o recurso, Pai amado, aqueles que, Pai amado, que têm sido socorridos pela tua igreja, Senhor, para que não possa faltar, Pai amado, o mantimento, Pai amado, necessário, Senhor, ao teu povo e à tua casa. Hoje, Pai amado, nesse momento, nós dedicamos, ó Pai, tudo, Pai amado, que temos ao Senhor Jesus. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém.
What if we are more like him than we realize? Think about it. Superman draws his strength from the sun. We draw our strength from Jesus Christ, the Son. Superman is not from this world. As a child of God, we are not of this world. Superman possesses supernatural powers. We are supernaturally empowered. But hold up. One thing had the power to stop Superman, bringing the previously invincible down to his knees. Kryptonite. Is it true? Like Superman, our strength is being robbed, neutralizing our power and making us weak. Can it be Kryptonite has invaded our lives, taking root? Could it be? Boa noite, queridos. A graça e a paz. Que alegria ter você conosco, nos assistindo. E Deus quer comunicar algo essa noite à sua vida, e é algo sobre libertação. Você crê nisso? Se você crê, você pode dizer um amém aí, em nome de Jesus. Bom, queridos, nas últimas 6 semanas, nós ministramos a série Kryptonita, como destruir o que rouba a sua força. E eu não sei se você se lembra, mas lá na primeira mensagem, nós falamos sobre o nosso potencial. E ali nós aprendemos que antes de praticar, né, aquilo que nós podemos fazer como igreja, nós precisamos conhecer que potencial é esse. E aí a gente aprendeu ali sobre a igreja primitiva, aquela igreja depois do Pentecostes, de como ela atuou naquela sociedade, como ela transformou, e a sombra dos discípulos passavam pela cidade e curava. Que poder era aquele? E a gente vê o tempo passando e a igreja perdendo aquele poder, e mais tarde Paulo vai escrever a igreja de Corinto, e aquela igreja já está fraca, já está abatida. Um pouquinho mais à frente nós falamos sobre o poder do um, e ali a gente viu como que a unidade da igreja promove esse poder, essa força, e como uma única pessoa pode enfraquecer essa igreja e fazer com que ela fique doente. E a gente viu ali sobre Acã, vocês se lembram? Deus tinha ordenado ao povo que atacasse Jericó, mas que depois de destruir aquela grande cidade, não deveria levar nenhum despojo. Mas Acã se encantou pelo ouro, pela prata, pela capa, ele escondeu isso debaixo da sua tenda, e toda uma nação foi impactada pelo pecado de um homem. E foram lutar depois com uma cidade minúscula, a cidade de Ai, e foram envergonhados e foram derrotados. Então a gente vê como o pecado de uma pessoa afeta toda uma comunidade. Caminhamos mais um pouquinho e fomos levados a identificar a kryptonita. O que é essa kryptonita na nossa vida? E a gente identificou ali como pecado recorrente, aquele pecado intencional que a gente conscientemente pratica. E que esse pecado ele se torna uma idolatria na nossa vida. Ele toma o lugar de Deus na nossa vida. Um pouquinho mais à frente, nós vimos sobre os efeitos da kryptonita. Esses efeitos são o endurecimento do nosso coração, pela falta do arrependimento genuíno. E hoje, nessa noite, nós vamos encerrar essa série de mensagens. E Deus já está falando aos nossos corações. E o tema da nossa mensagem é matando a kryptonita. Eu quero começar com um texto que permeou toda essa série. Esse texto se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Esse texto, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que estava passando por um momento muito difícil na sua vida. Nós tínhamos visto que a igreja de Jope, de Listra, impactou aquela cidade. Muitas pessoas se converteram, e agora a gente vê uma igreja fraca, uma igreja abatida. Nós temos o texto aí, vai ser projetado para você, mas você pode ler aí na sua Bíblia, na sua casa, você pode acessar o seu dispositivo, 1 Coríntios 11, 30. O texto diz o seguinte: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Esse é o conhecido texto da ceia do Senhor, e nesse texto o apóstolo Paulo fala àquela igreja
o motivo pelo qual ela não impactava mais aquela cidade. Uma cidade tão corrompida, uma cidade cheia de problemas na área sexual, e aquela igreja não fazia diferença nenhuma. Pelo contrário, aquela igreja tinha sido contaminada como aquela cidade. E Paulo aponta, olha, existe algo entre vocês, né? Existe divisão, existe pecados sexuais, existe glutonaria, existe embriaguez, enquanto alguns passam fome no meio de vocês. E Paulo começa a denunciar, então, o motivo pelo qual aquela igreja perdeu o seu poder. Diferentemente daquela igreja, depois de Pentecostes, aquela igreja que usava o poder de Deus para impactar a sociedade, agora a igreja ali em Corinto estava abatida, estava enfraquecida. Então, essa noite, queridos, nós vamos entender sobre o poder do pecado na minha vida, na sua vida, como esse pecado atinge a nossa comunidade e por que, às vezes, vivemos essa realidade de fracasso, essa realidade de não impactar a sociedade, a comunidade que a gente vive com o Evangelho de Cristo. A pergunta dessa noite é essa, né? O que é preciso, então, para que nós matemos essa criptonita na nossa vida? Então, para matar a criptonita é necessário. Vamos conhecer aqui a primeira coisa. Queria que você lesse esse texto aí comigo. Se encontra lá em 1 João 1, 8 e 9. E nós vamos ver que sair da negação e confessar o nosso pecado é o primeiro passo que precisamos dar para exterminar de vez, matar essa criptonita na nossa vida. Vamos ler o texto? Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Queria convidar você para fechar os seus olhos, aí mesmo na sua casa, onde você está assistindo esse culto, e nós vamos orar agora e pedir que o Espírito Santo de Deus ministre aos nossos corações, porque Ele quer trazer cura e libertação para a sua vida, para a minha vida, para a vida da sua igreja. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, neste momento, estamos aqui na Tua presença, Pai, porque queremos, Senhor Deus, ser libertos dessa criptonite espiritual, dessa idolatria do nosso coração, aquilo que nos prende, Pai, ao velho homem, aquilo que nos afasta da comunhão contigo. Espírito Santo de Deus, visita cada pessoa aqui presente, neste lugar, cada pessoa que está nos assistindo da sua casa. Pai, vá nesse coração e começa a revelar essa criptonite espiritual, esse pecado, Pai, que tem afastado essa pessoa do Senhor, que tem enfraquecido as suas forças, de modo que ela não pode atuar como o Senhor quer no Teu reino. Espírito, revela agora, Senhor Deus, aquele pecado oculto. Revela agora, Pai, aquele pecado que tem sido praticado conscientemente e que muitas vezes já endureceu o coração. Pai, fala à Tua igreja essa noite. Precisamos de um reavivamento. E todo reavivamento começa com confissão de pecados. Espírito Santo de Deus, limpa a minha vida, limpa a vida dos meus irmãos, para que com ousadia nós possamos pregar o Evangelho da graça. Pai, fala poderosamente aos nossos corações nesta noite. É o que nós te pedimos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Queridos, falando de pecado, a gente pode falar de três tipos, né, três grupos de pessoas. Existem aquelas pessoas que vivem como se o pecado não existisse. Essas pessoas endureceram seus corações e praticam o pecado constantemente e elas nem mais se constrangem de estar ferindo, magoando o coração de Deus. Essas pessoas elas estão totalmente cegas pelo pecado. Existe um outro tipo de pessoa que é aquele que recebeu aquele evangelho light, aquele evangelho que diz que o sacrifício de Jesus na cruz ele é suficiente para te garantir a salvação. Mas esquecem de dizer que esse mesmo sacrifício é capaz de te libertar do seu pecado, da escravidão do pecado. E essas pessoas vivem uma vida religiosa, mas mantêm os seus pecados, por acharem que aquilo é comum ao homem. Então, continuam praticando os seus pecados. A esses dois grupos,
a Bíblia fala que são dados ao pecado. Eles se acostumaram com essa vida de pecado. Mas isso não impede que esse pecado produza os seus efeitos na vida deles. E aí Paulo fala nesse texto anterior de Coríntios: por isso há entre vocês tantos fracos, tantos doentes, tantos que já morreram prematuramente. Será que você tem visto isso acontecer na igreja? Será que você tem visto isso acontecer na sua casa, na sua vida, com pessoas que você conhece? Mas existe também um grupo de pessoas que conheceram Jesus, mas elas vivem lutando contra o pecado. E essa luta, quando ele se depara com ela, traz um abatimento, um desânimo, porque ele se vê praticando o mesmo erro que ele cometeu ontem. E ele se prostra, e ele clama, e ele pede, e nada acontece. E ele se sente abatido. Eu queria que você visse esse vídeo agora. Ele é um testemunho do pastor que escreveu esse livro, Kryptonita, John Bevere, e ele, como eu e você, se enquadra nesse grupo das pessoas que lutam com esse pecado recorrente, mas ele se depara com uma dura realidade. Então, a gente vai assistir agora esse primeiro trecho do testemunho dele, e depois a gente vai entender o porquê que ele não conseguiu ser liberto nesse primeiro momento. When I was 12 years old, Quando eu tinha 12 anos de idade, one of my friends introduced me to pornography. um dos meus amigos me apresentou o que era pornografia. You know what happened? Você sabe o que I aconteceu? got addicted. Eu fiquei viciado. By the time I was in high school, No tempo que eu já estava no colegial, I am undressing girls in my class eu despia com os olhos as meninas na and classe, having the wildest sexual com fantasies. as piores fantasias sexuais. I am completely eaten with lust. Estava completamente corrompido com lascívia. I go into my fraternity. Eu ia para minha república At na faculdade, university. e na minha universidade. It intensifies E isso intensificou-se because of the lewd living that we did. pela forma de vida que nós tínhamos lá. But I got saved Mas aí eu fui salvo, at the age of 19, na idade de 19 anos. actually in my fraternity. Na verdade, aí nessa fraternidade I da remember the day I faculdade. got saved. Eu me lembro do dia que eu fui salvo. Cussing left my life like that. O xingamento saiu da minha vida, My como drunkenness gone, minha bebida saiu, but I was still bound to lust. mas eu ainda estava preso na lascívia. When I was 23 years old, Aos 23 anos de idade, I married, in my eyes, the most beautiful girl that walks the planet. eu casei aos meus olhos na menina mais linda que eu já vi no planeta. I thought I'll be fine now. Eu achei, agora vai dar tudo certo. Got worse. Piorou. 1983, 1983, at 24 years of age, aos 24 anos de I idade, entered the ministry. eu já estou no ministério, Completely eaten up with lust. mas ainda estou consumido com essa It lascívia. was affecting my marriage, Estava afetando meu casamento, not just in our bed. não só o relacionamento But in no every leito, aspect. mas em todo aspecto. My job at my church A minha função na was igreja to take care of guest speakers. era cuidar dos preletores que vinham convidados. It was one of the best known churches in America. Era uma das igrejas mais conhecidas nos Estados Unidos. There was a man who came frequently to our church. Havia um homem que vinha com frequência em nossa His igreja. name was Lester O Summerall. nome dele é Lester Summerall. He had probably the most powerful deliverance ministry on the planet. Era aquele que tinha talvez o ministério de libertação mais poderoso no planeta. He and I had become very close. Eu e ele nos tornamos muito próximos. In the fall of 1984, No outono de 1984, I opened up with him. eu me abri com ele. I said, Dr. Summerall, Eu falei, Dr. Summerall, I'm bound by lust. eu tô preso nessa lascívia. I shared with him. E compartilhei com ele. Man, did he rebuke me. Oh, ele realmente me repreendeu. Like a good father. Como um bom pai. I listened to every word he said. Eu escutei cada palavra que ele disse. When he was finished, E quando ele terminou, I said, Brother Summerall, would you please pray that I be free? eu falei, meu irmão, ora para que eu seja livre. He said, absolutely. Ele falou, com certeza. Come here. Vem aqui. Put his hand on my head. Colocou a mão na minha cabeça. Prayed a strong prayer. Orou uma oração forte. You know what happened? Sabe o que aconteceu? Nothing. Nada. Ok, queridos, não aconteceu nada. Você se identificou com esse testemunho? Qual tem sido sua luta hoje? Será que é pornografia também? Será que é uma infidelidade conjugal, drogas, álcool? Eu não sei com o que você luta hoje, não sei qual é o seu pecado recorrente. Mas o fato que, como o pastor John, você já deve ter orado muitas vezes por isso, você já deve ter confessado o seu pecado, você deve ter clamado e simplesmente a resposta é nada, nada acontece. Como entender isso? Por esse vídeo a gente pode aprender algo. A primeira coisa é que a gente não pode terceirizar
a nossa libertação. Então, muitas pessoas têm ido atrás do ungidão, da pessoa da oração forte, mas Deus quer libertar você em parceria com você. Ele tem poder para fazer isso, mas você não pode simplesmente achar que alguém pode viver uma vida de santidade por você. Veja uma ilustração. Imagine uma pessoa que foi presa por ter cometido um crime. Tá? Ela matou uma pessoa. Foi presa e, passado algum tempo, ela, então, adquire a sua liberdade. Agora ela pode ser livre. Então, ela é solta e ela volta para a sociedade, mas a primeira coisa que ela faz é matar uma outra pessoa. Ela foi livre, mas ela não tornou-se livre. Quando a gente confessa o nosso pecado, a gente dá o primeiro passo para a libertação. Deus quer que você não só seja livre, mas você se torne livre. Então, esse primeiro passo que o pastor John fez, a confissão do pecado, sair da negação, admitir que existe um pecado recorrente na sua vida, que você faz ele conscientemente e que isso tem afastado você de Deus, isso tem enfraquecido você, esse é o primeiro passo. Mas, nessa parceria com Deus, Ele quer que você não só seja liberto, mas que você torne-se liberto. Amém? Você está me acompanhando? Então, mas o que seria então, pastor, o segundo passo? Né? Por que a oração dele não foi ouvida? Por que o problema dele não foi resolvido? Porque existe uma motivação certa para que nós confessemos o nosso pecado. E a motivação de John foi errada. Como a sua motivação, muitas vezes, se você ainda não foi liberto, ela está sendo errada. O foco está sendo errado. Isso a gente vai ver agora a seguir. Como, então, nós podemos ser libertos do nosso pecado? Como nós, então, podemos matar essa criptonita? O que é necessário? Arrependimento verdadeiro. Veja o texto aí, 2 Coríntios 7, 9. Você pode acompanhar comigo. Olha o que o texto diz. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Veja essa palavra, salvação, no texto grego, ela é a palavra sotéria, e ela tem também o sentido de libertação. Então, a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à libertação. O arrependimento verdadeiro, queridos, ele é o segundo passo para que aquela confissão do seu pecado seja recebida por Deus. Então, a motivação, o foco do seu arrependimento, ele deve ser o coração de Deus. A gente vê no testemunho de John o que ele queria. Ele queria ter um ministério profícuo, ele queria curar, ele queria libertar, ele queria pregar para as nações. Vocês estão percebendo que a oração dele era focada nele mesmo? Então, quando a gente se arrepende dessa forma, não, eu vou confessar meu pecado, eu senti aqui uma tristeza, mas eu estou preocupado aqui o que vai acontecer se alguém descobrir, com a minha reputação, o seu eu é que está em foco, que está em evidência. Você não está preocupado com o coração de Deus. Você não está preocupado se você entristeceu a Deus. Você não está entendendo bem ainda o que eu estou falando? Eu quero que você veja esses dois exemplos aí, de 2 reis. Tem um slide aí? Olha só. 2 reis cometeram pecados. O rei Saul e o rei Davi. O rei Saul foi orientado por Deus a eliminar um povo chamado Amalequita. Esse povo, quando eles estavam caminhando pelo deserto, esse povo impediu que eles passassem por suas terras. E lá na frente, quando o povo entra na terra prometida, então Deus fala, agora vocês vão eliminar os amalequitas. Mas vocês vão eliminar de vez, vocês não vão pegar nenhum despojo desse povo. Não levem nada. O que Saul fez? Saul obedeceu 90%, mas 10% ele não obedeceu. Ele separou os melhores animais, as coisas mais úteis, e permitiu que trouxesse aquilo para Israel. E Deus se desagradou de Saul. E quando o profeta Samuel chega e confronta o pecado dele, olha só o que ele diz. Está aí, 1 Samuel 15:30, você pode acompanhar. Saul repetiu, pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel.
volte comigo para que eu possa adorar o seu Deus. Então, o arrependimento de Saul era apenas um remorso. Ele estava preocupado com a sua reputação. Ele estava dizendo mais ou menos assim: profeta, você me envergonhou na frente dos líderes. Vai lá e me honra agora. Olha só o que você fez, olha o estrago que você fez. Poxa, vamos consertar essa situação? Agora vamos ver um arrependimento genuíno. Vamos ver aí o rei Davi, olha o texto, 2 Samuel 12, 13. Davi também pecou. Aos nossos olhos, querido, o pecado de Davi era pior do que o pecado de Saul. Davi adulterou com Betseba e ainda arquitetou para que o seu marido, o marido de Betseba, fosse morto. Então, ele cometeu um pecado grave aos nossos olhos. Mas o profeta Natã chegou para confrontar ele também. Como nós aqui temos sido confrontados, né, pela palavra, por aqueles que pregam, e muitas vezes nós temos esses dois tipos de reações, né? Olha só o que Davi falou quando foi confrontado pelo profeta. 2 Samuel 12, 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Amém, queridos? Um arrependimento genuíno. Então, a confissão de pecados é o primeiro passo para que eu e você sejamos libertos. Mas essa confissão, ela tem que ter como premissa, ela tem que ter como base um arrependimento genuíno. Então, é uma tristeza que ela promove um arrependimento, porque ela vai em direção a Deus. A minha preocupação não é comigo mesmo, não é com a minha reputação, mas é com a reputação de Deus, como eu magoei o coração dele. Então, esse é o segundo passo para a liberdade do pecado recorrente. Aquele pecado que você fica lutando, e você fala: pastor, nada acontece, eu já orei, eu já pedi para o ungidão orar, eu já fiz de tudo e eu não sou liberto. Então, meu querido, eu tenho que te dizer, infelizmente, você não deve ter se arrependido verdadeiramente ainda. Provavelmente, a sua confissão de pecados está voltada para você mesmo. Você é o foco. Você está preocupado com a sua reputação. Ah, mas e se o pastor descobrir? Ele vai me tirar do louvor. Ah, eu vou perder o meu cargo na igreja. O foco é você. Mas peça agora ao Espírito Santo de Deus que direcione essa tristeza do seu coração para o coração de Deus, uma tristeza segundo Deus. Pede para Ele quebrantar o seu coração e que você sinta realmente esse constrangimento de ter magoado a Deus. Sabe aquela pessoa que você ama, seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu cônjuge? Quando você faz aquela coisa ruim que machuca aquela pessoa e você se entristece por ter magoado aquela pessoa, é esse sentimento que você deve ter em relação ao seu pecado. Poxa, eu magoei de novo o coração de Deus. Esse promove o arrependimento genuíno. E aí essa confissão desse pecado, ela é aceita por Deus. Porque, como eu disse, Deus não quer só que você seja liberto, Ele quer que você se torne liberto, para que você ande em liberdade. Amém? Mas vamos seguir. O processo não terminou ainda. Eu já confessei o meu pecado, eu já me arrependi genuinamente. O que falta então, pastor, para eu ser liberto? Vamos ver aí à frente. Relacionamento íntimo com Deus. O slide está aí. Olha o texto, Apocalipse 3:20. Olha só. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Esse texto, ele foi escrito para crentes. Esse versículo, ele foi retirado das 7 cartas às 7 igrejas, cartas às 7 igrejas. Então, mais especificamente, a igreja de Sardes. Então, é uma carta escrita a crentes, como eu e você. Mas olha onde que Jesus está. Ele está à porta, queridos, batendo. Por que ele não está dentro? Não é um crente. Por que ele não está dentro do coração dessa pessoa? Ele está batendo. Porque os nossos pecados, a nossa criptonite espiritual, retiram o Senhor do lugar dele. Porque ali você provavelmente já colocou um ídolo, uma coisa que recorrentemente toma o lugar de Deus na sua vida. E aí você fala: poxa, pastor, mas isso é possível? É possível, o texto está dizendo. Mas Jesus está batendo a porta, por quê? Ele quer ter comunhão contigo. Entrarei e cearei com ele. Normalmente, nós sentamos à mesa com pessoas que a gente quer ter comunhão, não é isso? A gente quer
ter essa alegria com elas, a gente abre o nosso coração à mesa quando a gente está comendo. Então, é um lugar de intimidade. Mas a intimidade com Deus, queridos, ela não acontece naturalmente. Existem passos que você precisa tomar para que essa comunhão aconteça. A primeira coisa que a gente vê é que o pecado na nossa vida faz um barulho tão grande que a gente não consegue ouvir que o Senhor está batendo a porta. E Ele bate a porta, Ele bate, e você não ouve por causa dessa barulheira que está a sua vida, e Ele se distancia. E você se sente fraco, você se sente distante, você sente que as suas orações não atravessam o teto da sua casa, e você não vive a vida abundante que Jesus quer te dar. Mas o Espírito Santo de Deus está falando com você. Hoje é dia de libertação. Não importa, querido, qual tipo de luta você passe. E você viu que uma pessoa que buscava Deus, que servia a Deus, um pastor, né, que é uma bênção no mundo todo, John Bevere, ele está ali lutando com a pornografia. Ele foi sincero bastante para admitir o seu pecado, mas ele ainda não tinha conseguido ser liberto. A gente vai ver que 9 meses se passaram até que a liberdade chegasse até ele. Não é aquela liberdade, querido, que você fica lutando com aquilo o tempo todo, né, como se aquilo tivesse te amarrado. Ele vai falar que aquilo saiu do seu coração. Vamos ver a segunda parte do vídeo, então, e você vai entender melhor isso. I guess I better find somebody that's got a more powerful deliverance ministry. Então acho que é melhor achar alguém que tem um ministério de libertação mais poderoso. You're not going to find anybody. Você não vai achar ninguém. 9 months later, 9 meses depois, May 1985, 1985, 19 de maio, a man gave me his condominium. um homem me empresta uma casa no seu I condomínio. spent 4 days fasting and praying. E eu passo 4 dias lá orando e jejuando. On the 4th day of that fast, No 4º dia daquele jejum, May 6th, dia 6 de maio 1985, de 1985, I got completely set free from pornography. eu fui completamente livre da pornografia. I'm still free over 30 years Estou later. livre agora, mais de 30 anos depois, até agora. Totally free. Totalmente livre. After walking in freedom for a couple years, Depois de andar alguns anos em liberdade, I had a nagging question. eu tive uma pergunta que insistia em me martelar. I said, God, I don't get it. Ele falava, Deus, eu não entendo. I just don't get it. Eu só não consigo entender. I humbled myself. Eu me humilhei. I opened up with Lester Eu Summerall. me abri com Lester Samuel. Why didn't you deliver me? Por que o senhor não me libertou? In the fall of Lá no 1984. outono de 1984. Why wasn't it until 9 months later? Por que só foi 9 meses depois? On May 6, Lá 1985. no dia 6 de maio de 1985. And the Lord started showing me my prayer life. E o Senhor começou a me mostrar a minha própria vida de oração. In 1982, Em 1982, I made up my mind eu me decidi that I was going to get up every morning at 4:45. que toda manhã eu ia acordar 4h45. And I did almost every single E morning. eu fazia isso quase cada manhã. And I would go out and pray E eu saía para orar until 6:30 at least, Até- usually until 7. até pelo menos 6h30, normalmente até às 7. 1982, 83, 84. 1982, 83, 84. I'm doing this. Eu ainda estava fazendo isso. And the passionate cry in my prayer time E o clamor apaixonado na minha vida de oração was, God, use me era, Deus, me use. to lead people to Jesus. Me use para levar pessoas a Use Jesus. me to win sinners to you. Me use para ganhar pecadores a Ti. Use me to heal sick people. Me use para curar enfermos. Use me to get people set free. Me use para libertar pessoas. I'd pray that with such passion. Eu orava isso com tanta Yeah, paixão. I'd pray other prayers. Sim, eu fazia outras But when I orações. got to that, it was my passionate cry. Mas quando eu chegava nisso, esse era o meu clamor apaixonado. So in the fall of 1984, Então lá no outono de 84, I don't know if it was before or after Lester Summerall. eu não sei se foi antes ou depois desse But it was encontro com right in Lester that Samuel, area. mas foi nessa época. I'm praying one morning, Eu tô orando uma manhã and the Holy Spirit interrupts my prayer. e o Espírito Santo interrompe minha oração. He said, son, E ele diz, filho, your prayers are off target. as tuas orações estão fora do alvo. I said, what? Eu falei, o quê? I thought it was the devil. Eu pensei que era o diabo, na I verdade. am praying that you will use me to save people and heal Eu people. tô orando para o Senhor me usar para curar pessoas, salvar And pessoas. you're telling me my prayers are off target? Está dizendo que a minha oração está fora de alvo. And the Holy Spirit whispered. E o Espírito Santo sussurrou. He said, son, Ele disse, filho,
You can get multitudes of people saved. Você pode salvar multidões de You pessoas. can heal people. Você pode curar You can pessoas. get people free Você pode libertar pessoas. Multitudes. Multidões. and end up in hell forever. E acabar no inferno para sempre. Now I really thought it was the devil. Agora eu realmente pensei que era o diabo falando comigo. But then Mas aí he então, whispered this. ele sussurrou isso. He said, son, Ele disse, filho, Judas left everything he had to follow me. Judas abandonou tudo que tinha para me seguir. Judas healed the sick. Judas curou enfermos. Judas cast out devils. Judas expulsou demônios. Judas preached repentance. Judas pregou arrependimento. Judas is in hell, son, E Judas está no inferno, filho. forever and Para ever. sempre, todo sempre. Now I'm a Catholic boy. Agora eu sou um garoto criado no Okay? I catolicismo. was an altar boy for 8 years. Eu fui no altar por 8 Catholic anos, fui schools. coroinha, fazia as comunhões. I don't know what the word quake means. Quake. Quake, tremble. Eu não sabia o que a palavra tremer é. But when he said that to me, Quando ele disse isso para mim, I literally was trembling. eu comecei a tremer. And I said very E cautiously, eu disse com muito cuidado. what should I be praying passionately for? Então, pelo que eu devorar de maneira apaixonada? And he said this, E ele disse isso to know me intimately. para me conhecer intimamente. Intimidade com Deus. Essa deve ser a sua oração. Se você quer ser liberto dessa criptonita espiritual, dessa idolatria do seu coração, esse pecado recorrente que você simplesmente não consegue se libertar, você precisa orar sinceramente nesta noite, pedindo que Deus fale ao seu coração, que Ele quebrante seu coração, para que você consiga ter essa intimidade com Ele. E para ter essa intimidade, queridos, você precisa saber de algumas coisas nessa noite. A primeira delas é que a graça de Deus é uma graça salvadora. Lá em Efésios 2, 8 e 9, ele vai dizer, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. A graça é salvadora, mas você precisa entender que essa mesma graça que salva é a graça que capacita. Você pode dizer um amém? Muitos creem que o simples fato de ter sido salvo, está tudo resolvido. E esquecem que essa mesma graça que te salvou, ela capacita você para viver em santidade. Quer ver um exemplo? Lá em 2 Coríntios 12, 9 mais ou menos, Paulo vai argumentar com Deus sobre a libertação do seu espinho na carne. Paulo tinha um espinho na carne, aquilo o incomodava, ele queria ser liberto. E qual foi a resposta de Deus para ele? Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que Deus estava dizendo ali, queridos? Paulo, você não precisa que eu te liberte desse pecado. Você não precisa que eu te liberte desse espinho. A minha graça que te salvou é a graça que te capacita, tem poder nela, para você vencer e superar esse espinho na carne. Vocês estão conseguindo compreender? Então, se você não entender isso, você vai andar no pecado porque você crê, eu já me converti, a graça já me cobriu. Se Deus não me transforma, o problema é dele. Mas você está em parceria com Deus. Existe algo que Ele faz, existe algo que você precisa fazer. E você precisa entender isso, que se você não está sentindo esse poder, essa capacidade da graça na sua vida para vencer o pecado, há algo errado com a sua salvação. Palavra dura essa. Mas, lá em Mateus 7, a gente vai ouvir Jesus falando naquele dia para muitos, Senhor, eu expulsei demônios em Teu nome, eu curei, eu preguei a Tua palavra, e eles vão ouvir, afastem-se de mim, eu não conheço vocês. Pessoas que estiveram a vida toda dentro da igreja, cantando, pregando, fazendo N coisas, mas nunca tiveram encontro verdadeiro com Cristo, porque a graça que salva é a graça que capacita, amém? É duro dizer amém para uma palavra dessa, mas é a verdade que eu e você precisamos confrontar no nosso coração. Meu irmão, minha irmã, se nada muda na sua vida, tem alguma coisa errada com a sua salvação. Talvez você tenha ouvido aquele evangelho que diz que o sacrifício de Jesus resolve tudo.
E Ele resolve mesmo. Ele faz você ser livre. Ele já pagou a fiança, Ele já pagou o preço. Mas é preciso que agora você se torne livre. E isso é com seus próprios pés, andando em obediência à palavra de Deus. E aí é uma parte que você precisa fazer. Você precisa decidir no seu coração a obedecer, porque a graça te capacita a fazer isso. Uma outra coisa que você precisa entender, para você ter essa íntima comunhão com Deus, porque sem a comunhão com Deus, jamais você vai permanecer de pé contra esse pecado que você luta. É entender que a santidade, ela é posicional, mas ela também é comportamental. Então, quando somos salvos pela graça, nós recebemos uma posição em Cristo. Agora nós somos santos, como Ele é santo. Isso é uma posição. Quando o pastor Paulo casou com a sua esposa, ela recebeu uma posição. Qual é a posição dela, pastor Paulo? Ela é a sua esposa. Nada que ela faça vai acrescentar ela ser sua esposa ou diminuir isso. Pode passar 20, 30 anos casados, ela vai continuar sendo a sua esposa. Não é assim? Ela não vai deixar, ela não vai virar namorada nem noiva. Ela é a sua esposa, isso é posicional. Então, quando fomos salvos, a nossa santidade é posicional em Cristo. Mas existe uma outra faceta dessa santidade, que eu e você precisamos conhecer. Ela é também comportamental. Então, a minha esposa, quando nós nos casamos, e ela assumiu essa posição de minha esposa, ela não pode se comportar como alguém que não tem uma aliança, como uma namorada, por exemplo, que termina um namoro a qualquer momento. Ela não pode flertar com outras pessoas, porque agora ela é minha esposa. Então, em posição, ela é minha esposa, mas ela precisa ter o comportamento de esposa. E isso a gente viu durante a série, que Angela e Justin, a Angela casou com Justin, mas ela queria viver a vida de solteiro. E ele não aceitou isso de jeito nenhum. Ela levou ele num restaurante e falou, olha, esses aqui eu já namorava, eu já conhecia antes de você. Então, eu vou dar exclusividade para você também, mas eu não posso deixar eles de lado. E, claro, ele não aceitou aquilo de jeito nenhum. E nenhum de nós aceita isso. Nós nos casamos, nós queremos exclusividade. Deus quer exclusividade com você. Nós somos a noiva de Cristo. Ele é o noivo. Ele não quer que você fique flertando com nada, com um pecado. Ele quer você exclusivamente para Ele. E se você não dá exclusividade para Ele, se você não dá prioridade para Ele, Ele não pode ter um relacionamento íntimo com você. E aí o seu relacionamento é quebrado. Você está entendendo? Tem mais uma coisa também. Você precisa abandonar o pecado que não é pecado. Como assim, pastor? O que isso significa? Né? Existem pecados que não são pecados? Né? O pecado, querido, ele é errar o alvo, ele é desobedecer à lei moral de Deus. Mas, às vezes, nós tornamos coisas que não são pecados em pecado. Vou dar exemplo. Você torce por Fluminense. É pecado? Para alguns aqui né? Mas não é pecado, certo? Mas, a partir do momento que o jogo do seu time tira o foco de Deus e você coloca aquilo como prioridade na sua vida, e agora você vai faltar ao culto por causa daquilo, você vai interromper o seu jejum, a sua oração por causa daquele jogo, então agora aquilo se tornou pecado. Você vai comprar um carro zero, um carro novo, é pecado? Não é pecado. Mas, a partir do momento que aquele carro toma o primeiro lugar na sua vida, e você se esquece de tudo por causa daquele carro, ele se tornou pecado. Você vai comprar implementos para o seu negócio. É pecado? Claro que não. Mas a partir do momento que aquilo toma prioridade no seu coração e você se esquece de todo o seu relacionamento com Deus por causa daquilo, aquilo se torna pecado. Então, entender que a graça, ela é salvadora e também te capacita para vencer o pecado, traz você para perto de Deus. Entender que a santidade, ela é posicional, mas ela é também comportamental, e que se seu comportamento não está sendo mudado, tem alguma coisa errada com essa sua salvação, é importante para a sua intimidade com Deus. Entender que se você não abandonar essas coisas do dia a dia, né, que são normais, mas que você tem transformado elas em pecado, à medida que você coloca essas coisas antes de Deus e afasta Ele de você, então você começa a cometer pecados rotineiros, às vezes até sem perceber. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está te revelando. Será que o seu filho tomou o primeiro lugar do seu coração? Será que a sua esposa
O que tem sido esse ídolo na sua vida que tem tirado essa sua intimidade com Deus? Então, queridos, talvez você fique procurando pecados grandes. Poxa, eu não sinto essa intimidade com Deus, eu tento, eu busco, como fez John Bevere, né? Orando, clamando, mas sem conseguir permanecer longe do pecado e não tendo essa intimidade com Deus e se perguntando o que está faltando. O dia a dia nosso nos mostra isso. Todo momento que elegemos coisas que não são pecados grandes aos olhos das pessoas, mas são coisas que têm tomado a prioridade no seu coração. E aí Deus se afasta. Ele não quer esse tipo de intimidade. Ele não quer que você fique flertando com nada além dele. Ele quer que você esteja totalmente voltado para Ele. E aí, queridos, você finalmente consegue a vitória. Você confessou o seu pecado. Essa confissão, ela veio de um coração arrependido, o arrependimento que vem de Deus, aquele arrependimento que provoca aquela tristeza de ter machucado o coração de Deus. Você agora entende que para ter intimidade com Ele, você precisa tomar posse dessa graça, que é salvadora, que é capacitadora, dessa santidade comportamental, não aos olhos das pessoas, mas quando você está lá nos bastidores, você procura ser santo, você procura obedecer, e o abandono de todas essas coisas que você tem colocado como prioridade antes de Deus. Pode ser o seu namorado. Ele te pede para você quebrar esse tabu, né? Não, vamos se relacionar, a gente vai se casar mesmo. E aí você coloca ele em prioridade em relação a Deus, quando Deus fala, bem-aventurado o leito sem mácula, vai ser abençoado se você se preservar. Mas você, não, isso aí dá para negociar. E aí você começa a burlar com o pecado, até que ele tome conta da sua vida. Queridos, quando eu estava escrevendo essa mensagem, quando eu estava preparando ela, o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração também, porque eu quero tomar posse daquelas palavras do apóstolo Paulo, dos pecadores, eu sou o principal. Eu tenho consciência de quem eu sou, mas eu tenho consciência do Deus que eu tenho. Então, eu tenho a minha própria luta contra o pecado, mas tenho vencido de glória em glória. E todas as vezes que eu caio, eu me entristeço por ter machucado o coração do meu pai. E esse deve ser seu sentimento também. E você não pode desistir. E você deve persistir até que você seja livre de vez desse pecado, como John foi. Até que esse pecado não tenha mais força sobre você, que você não tenha que gastar tanta energia diária fugindo disso, como se aquilo dominasse a sua vida. Tem algo errado aí. Você precisa, de fato, ser livre, né? Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Amém? Então, quando eu estava terminando essa mensagem, Deus colocou essa frase no meu coração, é o último slide aí, você pode colocar, e me levou a escrever. Intimidade verdadeira com Deus é querer estar mais na presença dEle do que na presença de qualquer outra pessoa ou em qualquer outro lugar. Eu estava me questionando sobre essa intimidade com Ele, sobre sentir essa presença poderosa e capacitadora dEle, e Ele ministrou isso ao meu coração. Márcio, quantas vezes você preferiu estar na presença de outras pessoas do que na minha presença? Quantas vezes você preferiu estar em outro lugar do que estar na minha presença? E eu tive que admitir aquele meu pecado. Eu tive que admitir que eu criei outros ídolos no meu coração, em vez de priorizar o Senhor na minha vida. E ali naquele lugar onde eu estava estudando, eu pude confessar o meu pecado e pedir perdão a Deus. E pedir que Ele me ajudasse a restaurar a minha intimidade com Ele. Porque só ela pode me tornar livre. Só ela pode tornar você livre também. Então, meu querido que está me assistindo essa noite, eu não sei que prisão você está vivendo. Eu não sei se é infidelidade conjugal, eu não sei se é o alcoolismo, se é a drogadição, eu não sei se o seu pecado tem gerado na sua vida depressão, ansiedade, não sei se você vive doente por causa da prática do pecado, mas eu quero te dizer esta noite, o Senhor quer te libertar. E hoje nós aprendemos o caminho pelo qual Ele quer fazer isso. Começa com a confissão do seu pecado. Começa com arrependimento genuíno, um arrependimento focado em Deus e não em você mesmo. E começa com a libertação para que você tenha essa intimidade com Deus
entendendo que a graça dele te capacita para viver uma vida santa. Você quer fazer isso essa noite? Você quer ser liberto em nome de Jesus? Mesmo que você se enquadre naquele grupo de pessoas que vivem como se o pecado não existisse, certamente você tem experimentado os efeitos da criptonita, do pecado na sua vida. Problemas no seu casamento, problemas no relacionamento, falta de perdão, angústia, e você entende que mesmo não conhecendo sobre isso, você sente os efeitos da ação do pecado na sua vida, mas você quer ser liberto hoje em nome de Jesus. E eu quero te dizer que para você ser liberto, você precisa convidar Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida. E eu queria que você, agora, sentindo o toque do Espírito Santo, aí mesmo na sua casa, onde você está, se você puder, se ajoelhe aí e repita essa oração. Repita essas palavras que eu vou dizer agora. Se coloque na presença de Deus e diga assim para Ele: Senhor Jesus, hoje eu quero confessar que eu sou um pecador. Eu reconheço o meu pecado, a criptonita que me escravizava. Mas hoje eu confesso ele e te peço perdão em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, entra no meu coração, vem habitar no meu coração, transforma a minha vida, me transporta do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Eu confesso agora ao Senhor, como Senhor e Salvador da minha vida, como dono do meu coração, e eu quero ser liberto pelo sangue de Jesus. Ao fazer essa declaração, meu querido, no mundo espiritual algo acontece, e o Senhor escreve o seu nome no livro da vida, de onde ninguém pode apagar. Se você tomou na sua casa hoje essa decisão de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você confessou o seu pecado, se você se arrependeu com esse arrependimento genuíno, eu queria que você entrasse em contato com a gente, pela mídia da igreja, mandasse uma mensagem, e nós vamos encontrar uma pessoa que possa caminhar com você, possa fazer um discipulado com você, possa ler a Bíblia, te explicar aquelas coisas que você não entende. E eu quero te dizer que essa foi a melhor decisão da sua vida. Você pode marcar esse dia no calendário, 23 de agosto de 2020, que foi um dia que foi o divisor de águas na sua vida. Um dia que a sua história foi dividida. E você pode começar a caminhar em novidade de vida. Porque aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então você pode receber essa bênção na sua vida, na sua casa, vendo toda a transformação do seu lar, da sua família, e você pode caminhar com Cristo em vitória. A segunda palavra que eu tenho é para você que é crente, para você que se identifica naquele grupo de pessoas que lutam contra o pecado e diariamente se vê caindo e repetindo, e você já está abatido, já está desanimado, e você se questiona: por que, Senhor? Eu já clamei, eu já chorei tantas vezes, mas você não me liberta. Hoje você entendeu, querido, que faltava algo, que você precisava se posicionar. Hoje você entendeu que existe um arrependimento genuíno, que ele está focado no coração de Deus e não em você. Talvez todas essas confissões que você fez e esse arrependimento que você teve dizia a respeito a você mesmo. Você estava preocupado se alguém ia descobrir, o que aconteceria com a sua reputação, o que iam pensar de você, quais cargos ou benefícios você ia perder. Mas hoje o Espírito Santo ministrou ao seu coração. Não se trata de você, se trata de Deus. Se trata da sua santidade, da sua justiça. E agora você quer confessar de fato o seu pecado. Então faça isso, meu irmão, minha irmã. Se ajoelhe aí na sua casa, né? E arrependido, genuinamente, diga a Deus: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Eu pensei só em mim, eu não pensei no seu coração. Mas hoje eu me arrependo em nome de Jesus. E eu quero voltar para a casa do Pai. Eu quero voltar aos braços do Pai. Eu quero caminhar em santidade e intimidade contigo. Eu me arrependo do meu pecado em nome de Jesus. Mata, Senhor, essa criptonita espiritual, essa idolatria na minha vida. Que eu seja liberto agora em o nome de Jesus. Para que eu possa estender o teu reino, para que eu possa fazer a tua obra com ousadia. Recebe nesse momento, meu irmão, minha irmã, a capacitação do Espírito Santo. Ele te capacita a vencer esse pecado. Não importa qual seja ele.
Se você fez essa oração e tomou posse nesse momento, creia que o Senhor transformou a sua vida, porque Ele tem poder para fazer isso. E eu gostaria de encerrar agora com uma oração. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar o seu lar. Nós vamos ouvir esse louvor agora. E eu queria que você remoesse essa decisão que você tomou agora. Eu quero que você saiba que existe uma igreja, que é uma família para você. Nós estamos aqui para te ajudar nessa caminhada. Você não está sozinho. Ninguém pode caminhar sozinho. Por isso existe o corpo de Cristo. O que um faz no corpo afeta todo o corpo. Por isso essa série de mensagens, querido. Nós queremos que a igreja seja reavivada. Nós queremos abandonar a criptonita espiritual e queremos que você faça parte disso, para você caminhar em vitória conosco, glorificando o nome de Cristo, e que a nossa sociedade, o nosso bairro, a nossa comunidade seja impactada pelo Evangelho. As pessoas olhem para a nossa vida e elas vejam o poder de Cristo em nós, curando, restaurando, pregando o Evangelho com ousadia. Você está comigo nisso? Então, tome posse do que aconteceu na sua vida essa noite e creia e peça ajuda, não caminhe sozinho, nós estamos aqui para você. Vamos orar agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa, reúna a sua família aí se for possível e se coloque na presença de Deus e peça que Deus tire esse coração de pedra e coloque um coração mesmo de carne, um coração quebrantado, um coração pronto para obedecer. Feche os seus olhos, vamos orar agora. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Pai, que foi ministrada aos nossos corações. Ela é viva e eficaz para destronar, Pai, Satanás das nossas vidas, para eliminar a criptonita espiritual que nos escraviza no pecado. Esses pecados recorrentes, Pai, que tanto nos abateram, que tanto nos enfraqueceram, estão sendo repreendidos agora em um nome de Jesus. Que toda pornografia, que todo pecado sexual, que toda lascívia, que todo alcoolismo, drogadição, caiam por terra agora em nome de Jesus. Que os relacionamentos, Pai, sexuais fora do casamento, antes do casamento, sejam repreendidos em nome de Jesus. Levanta um povo, Pai, que preza pela santidade. Levanta um povo que obedece a Tua palavra, Pai, para que sejamos empoderados pelo Espírito Santo, Pai, e possamos pregar o Teu Evangelho com ousadia. Espírito Santo de Deus, fala à Tua igreja, faz um renovo, Senhor Deus, nesta casa, faz um renovo na minha vida, faz um renovo na vida dos meus familiares, Pai. Traz aqueles, Pai, que vão ser salvos, e que possamos, Pai, estar de pé, que possamos estar limpos na Tua presença, e que a Tua poderosa e densa presença tome conta deste lugar, tome conta dos nossos corações, e que a nossa comunidade, a nossa sociedade vejam que nós somos esse povo que alvoroça o mundo, como fez a igreja primitiva, Pai, salvando, curando, restaurando. Fica conosco nessa noite, Pai, nos dá uma noite de paz na Tua presença, e que o Teu amor, o amor de Deus Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Teu Santo Espírito estejam sobre cada um de nós e sobre toda a Tua igreja, sobre a face da terra. Essa é a nossa oração no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, uma semana abençoada e de paz. E para caminhar, conte conosco. Grande abraço. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono
Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia, queridos. Digno é o Senhor de todo louvor e adoração. Que maravilha. Nós encerramos aqui a série desse livro, Kryptonita. Aprendemos como destruir aquilo que tem nos enfraquecido, aquilo que tem roubado nossas forças, e que isso possa fazer diferença na sua vida. Nessa última ministração do pastor Márcio, nós podemos encontrar algumas coisas na palavra de Deus que vem mesmo reforçar o que o pastor Márcio falou. Em Provérbios 28, versículo 13, fala: o que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. É a grande diferença, queridos. Todos nós somos suscetíveis ao pecado, a errar. O que nós podemos fazer é esconder esse pecado, e que isso promove a separação nossa para com Deus. E o Senhor fala mais em Jeremias 29:13: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Queridos, isso quer dizer buscar um caminho de intimidade, é abandonar verdadeiramente nossas vontades, nossas paixões, os nossos desejos, para termos uma vida íntima com Deus. Queridos, eu tenho dito que a nossa relação com Deus, tudo que nós façamos, não muda quem Deus é. Deus vai ser Deus a todo momento. O que muda é quem nós somos. E o que nós queremos ser na presença de Deus é aquele filho fiel que busca agradar o coração do Senhor. No próximo domingo, amados, nós estamos retornando ao nosso culto presencial às 18 horas. Então, às 18 horas, nós esperamos você, que você venha, traga a sua família, aqueles irmãos que porventura se encontram ainda naquilo que nós chamamos de grupo de risco, acima da idade de 59 anos, ou as crianças também. Nós pedimos assim que tenha um pouco de compreensão. Haverá um momento que estaremos todos reunidos. Mas se você não se encontra nesse grupo, venha conosco celebrar o nome do Senhor no próximo domingo, aqui conosco, a partir de 18 horas. Mais uma vez, eu quero estar orando, encerrando esse culto, agradecendo ao Senhor pela sua casa, pela sua família, e por tudo que o Senhor fará na sua vida e na minha vida durante essa semana, a partir dessa palavra que nós recebemos nesse domingo à noite. Feche seus olhos mais uma vez e vamos estar orando. Paizinho amado e Pai querido, obrigado. Obrigado, Pai amado, pelo grande amor com o qual Tu nos amou, Senhor. Obrigado, Pai amado, pelo sacrifício, Pai amado, expresso, Pai amado, na cruz do Calvário, Deus. Nós Te louvamos, ó Pai amado, Pai querido, que o Senhor mediu, Pai amado, qualquer sacrifício, para que pudesse, Pai amado, tomar o nosso lugar, Pai. Obrigado, Pai amado, por essa série de estudo, a qual nós fomos ministrados, ó Pai amado, que nós possamos mesmo, Pai, nos apossarmos, Pai amado, das verdades, dos ensinos contidos, Pai amado, nessas pregações, ó Pai. E que nossas vidas, ó Pai, possam ser transformadas, que nossas vidas, ó Pai, possam ser fortalecidas, ó Pai, e que nossas atitudes, ó Pai, nos levem a um caminho de intimidade com o Senhor, que nós possamos, ó Pai, agradar o Teu coração, Pai, como diz Tua palavra no Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor, e Ele fará o desejo do Teu coração. Que Tu possa encontrar, Pai, em cada um de nós, ó Pai, corações, ó Pai amado, que busca intimidade com o Senhor. Nos abençoe, seja conosco, seja com a Tua igreja, Pai amado e Pai querido. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça do Senhor seja sobre a Tua família, em nome de Jesus. Amém, amém. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador.
ressuscitou.